Galera, é o maior concurso, pelo menos até o momento, da área de TI. É quase que impossível não falar sobre ele. Estou aqui mais uma vez para comentar sobre esse concurso público do SERPRO, que estão com inscrições abertas aí até o mês de junho. E, como eu falei aqui em vídeos anteriores, vou procurar ser menos repetitivo possível. Você pode acompanhar nossos vídeos, que eu tenho 3 ou 4 vídeos falando sobre esse concurso. É uma oportunidade ímpar para quem é da área da TI. Apesar de ser uma área voltada para programação, como eu costumo dizer, não é o meu forte, e talvez não seja o forte de muita gente, eu acho que é uma boa ideia, eu já expliquei aqui por quê. São muitas vagas de imediato, são praticamente aí, são 602 vagas, né, divididas aí entre ampla concorrência, para pessoas negras e também para pessoas com deficiência. São muitas vagas, gente, e a tendência é que sobre vagas, porque é um certame, é um concurso, e todos os concursos, né, e o Sebrasp, ou a banca organizadora, costumam aí ter um filtro ali para ser aprovado, e ainda vai ter a prova prática. E eu quero falar um pouco hoje sobre a prova prática, né, sobre o que, que pode cair, não exatamente pode cair, mas o que, que você deve analisar, deve observar de acordo com o edital, no que vai ser pedido na prova prática. Para quem não me conhece, meu nome é Jesus Mar, você pode me chamar de Jesus, e esse é o meu nosso canal Concurso em TI, começando mais um bate-papo de concurso público na área de TI. Bem, galera, eu já falei um pouco sobre a questão de fazer ou não fazer, né? Para quem não tem, pra quem não tem experiência na área de TI, como é o meu caso, por exemplo, mas eu já falei uma coisa aqui nos vídeos anteriores, eu me propus e eu aconselho você que é da área de TI, seja mesmo de infra, não sou muito bom de programação, sou da área de infra, galera, procure aprender uma linguagem de programação. Por mais que seja da área de infra, entenda uma coisa, já falei isso aqui, vou repetir para quem não viu os vídeos anteriores. A maioria dos concursos públicos genéricos, principalmente aqueles que tratam de analista de sistemas, ou algum cargo técnico que seja, em tribunais, etc., geralmente eles querem ali uma pessoa generalista, uma pessoa que conheça ali, basicamente, que ela conheça ali a questão de infraestrutura, conheça um pouco de programação, conheça um pouco de tudo, né, gente, de rede, enfim, é uma ideia dos concursos públicos atualmente que a pessoa da área de TI ela tem um conhecimento amplo sobre tudo. Claro que você não consegue saber tudo exatamente. Você tem que saber pelo menos os conceitos e saber para onde vai cada situação. Tanto é que geralmente as provas de concurso público, nessas áreas um pouco mais, como eu estou para vocês aqui, mais generalistas, elas trazem dentro do conteúdo um pouco de programação, banco de dados. Tem lá uma telinha de programação, banco de dados, nada muito complicado, mas para você mostrar que sabe pelo menos um pouco de sintaxe, conhece um pouco ali de uma linguagem ou outra. Então, uma exigência para quem é da área de TI saber um pouquinho de programação para quem faz concurso público. E o edital de SERPRO é voltado especialmente para quem é da área de programação. Agora tem um detalhe, é só para quem já é da área, galera, não é. Tanto é que o próprio edital não traz nele a previsão de experiência. Se fosse para quem é da área de programação, certamente o edital traria dizendo que tem que ter experiência, que tem que saber, tem que ter 3 anos de experiência, 2 anos de experiência em programação. Não, não pede. O que o edital traz é uma prova objetiva de certo e errado, que você tem ali uma quantidade mínima para atingir, e vai por mim, gente. É uma quantidade muito pequena, na verdade. Isso não quer dizer que a prova vai ser fácil, mas eu já vi provas do CESP com, assim, exigências maiores de média para ser aprovado. Tá muito baixo, se eu não me engano, são 10 pontos no geral e 14. Não, são 10 ou 5 pontos no geral e 14 no específico para você tirar. Ou seja, muito baixa a pontuação. Porque a ideia mesmo é não amarrar o candidato para não ser reprovado ali na prova objetiva. É levar o máximo possível, pelo menos uma quantidade considerável, para a próxima fase. São mais de 2.000 candidatos a ser selecionados para poder fazer a prova ali de prática, pode chamar a prova prática, né? Eu quero falar um pouco, estendi um pouquinho argumentando sobre o assunto, mas eu quero falar sobre a prova prática. O que você deve observar na prova prática? A primeira coisa que a gente deve entender é que o edital, ele traz lá no seu bolso dizendo que vai ser cobrado na prova prática, vai ser linguagem, vão ser linguagens de programação de conhecimento, né, atual, muito conhecidas atualmente. E aí ele traz como alguns exemplos Java, JavaScript e Python. Esses são os 3 exemplos. Java, JavaScript e Python são as 3 linguagens que são colocadas ali como exemplo, na verdade, exemplificando. E aí eu já coloquei minha opinião sobre isso, tá? Posso estar errado, claro, posso estar errado sim, mas eu acredito que como a ideia é selecionar candidatos que pelo menos conheçam algo de programação, eu tenho uma percepção,
como muita gente está pensando, ah, vai chegar na hora, o cara vai me jogar um Python na minha cara e vai mandar eu programar. Eu acho que isso não vai acontecer. Por quê? Já falei para vocês, são muitas vagas para serem preenchidas. Então eles precisam de tantos quantos puderem entrar. Porque a gente serve para uma empresa gigantesca. Ela mexe com o processo de formação de muitos órgãos federais, inclusive a Receita Federal. E ela mexe com back-end, front-end, todo tipo de, de, de trabalho, inclusive não só órgãos federais também, tá? Mas também, até onde eu sei, empresas privadas também usam o serviço do SERPRO. Então imagina, pensa comigo, eles precisam de pessoas em todas as áreas, back-end, front-end, etc. E eles não vão querer eliminar todos os candidatos. Tanto é que, para começar, são 100 pontos que vale a prática e lá diz que o critério para você ser eliminado é zerar. É isso mesmo. Não está dizendo que a média é 50, a média é 30, a média é 80, não. É não zerar. Se você souber alguma coisa na hora de fazer o teste prático, e isso possibilitar que você pontue alguma coisa, nem que seja um ponto, você pode ser classificado. Claro, aí você vai ter que ver a questão da lista lá para ver qual colocação você vai ficar. Mas no geral, você vai ser, você vai pontuar, você não vai ser eliminado para começar. Então a ideia não é eliminar o candidato, é aprovar ele. E eu já trouxe dicas para vocês aqui sobre quais programações, qual linguagem você pode estudar, por exemplo, até o concurso, né? Que claro, não vou dizer para vocês se você vai ser expert, vai aprender essa linguagem, mas tem possibilidade que seria Python ou JavaScript, são linguagens que geralmente são consideradas pessoas que da área de programação mais simples de serem estudadas, e você pode estudar essas linguagens. Eu deixei dicas do professor Gustavo Guanabara, que é um professor que ensina gratuitamente JavaScript, por exemplo, e Python também na internet. E você pode ver, vou deixar até na descrição para vocês aqui o link, né, do canal dele, que ele ensina JavaScript. E você pode aprender alguma coisa de programação, de linguagem, e você buscar ali aperfeiçoar para ver se no dia da prova você consegue pelo menos pontuar. Galera, até a prova prática, se você, claro, tem que passar pela objetiva primeiro, mas até a prova prática é em agosto. Então dá tempo de você aprender alguma coisa. E aí eu vou trazer mais dicas sobre essa questão da prova prática. E aí o que acontece? Primeiro, você não deve zerar. Segundo, conhecer alguma dessas linguagens. Então o que eu acho? Eles não vão jogar uma linguagem na sua cara e mandar você fazer. Eles vão procurar saber qual linguagem você tem conhecimento. Ah, você conhece que é JavaScript? Então você vai fazer esse código aqui em JavaScript. E lá vai dizer que você talvez tenha que construir algum código na linguagem de programação escolhida, que você vai ter que fazer talvez uma refatoração de código. Que seria isso? Tem um código lá, eles deixam um código para você, às vezes um código que está muito poluído, vamos dizer assim, ou com alguma funcionando, mas muito poluído, e você vai ter que refatorar, que é você verificar o que você pode tirar de redundância, o que você pode tirar, pode melhorar visualmente, porque isso também é contado, né? Boas práticas, está lá no edital. Você tem que conhecer boas práticas de programação. Então o que acontece? Para quem estuda linguagem de programação, você tem ali o código em si, você tem também a questão do que a gente chama de regras do negócio. Por exemplo, você tem uma regra do negócio, você vai fazer um código para calcular alguma coisa. Né? E tem umas regras que você tem que seguir. Olha, esse cálculo tem que apresentar isso, isso e isso. Tem que apresentar na tela que a pessoa está apta por exemplo, um cálculo de média. A regra vai ter que aparecer na tela que a pessoa foi aprovada com X pontos. Por exemplo, essa situação. Você tem uma regra de negócio. Qual é a regra de negócio? É você apresentar na tela, ter uma média a ser alcançada, e na tela você vai apresentar aquela média para o candidato, por exemplo, se você for programar algo do tipo. E aí você vai ter que saber, na hora de colocar o código, como fazer um código clean, de modo que você não polua o código e consiga seguir as regras de negócio. E aí que está a questão. Eles querem saber quanto você pode saber fazer o código, e não só fazer ele, mas fazer um código limpo, um código bem feito e que busque ali os requisitos conforme está sendo solicitado ali, que vai ser solicitado naquela atividade. Tá? Então é isso que eles vão avaliar. Se você sabe refatorar um código, se você sabe fazer um código limpo, se você consegue detectar um erro, que pode ser também, isso que pode acontecer uma das situações ou todas elas. Você descobrir um erro no código, se tem algum erro de codificação, alguma palavra errada, alguma sintaxe, ou seja, saber o básico, não está pedindo você saber ser especialista, vou mandar você criar um super programa. Não, é você saber fazer algum código. Você só não pode zerar. Não estou dizendo que vai ser fácil, galera, nem que vai acontecer exatamente isso, mas é um caminho que a gente deve seguir. E lembro, vai sobrar vagas. Então a ideia deles não é eliminar candidato, é conseguir aprovar o candidato que pelo menos saiba para onde ir.
É por isso que eu tenho aconselhado quem não é da programação, buscar, procurar, estudar um pouco de JavaScript, por exemplo, para na hora você conseguir fazer alguma coisa e quem sabe ser aprovado, porque eu já falei aqui também. Geralmente não, os órgãos eles têm pessoas que fazem treinamentos. Então você não vai chegar lá e pegar, não, vão treinar você, você vai ter um treinamento. Mas claro, você tem que saber pelo menos o básico, saber para onde vai, para que você não fique perdido no próprio treinamento. É óbvio isso. Então, galera, essa é a dica que eu dou para vocês. Observe o que está no edital, tá bom? Lê o edital que fala lá. Você vai ter que saber fazer um código, vai ter que saber fazer um código, além de fazê-lo, fazer um código limpo, refatorar o código, no caso, se for o caso, tiver poluído, você vai ter que fazer um ajuste no código, ou então detectar um erro no código, tá? Essas são aí basicamente, mas leia o edital na íntegra para você ver, mas basicamente o principal que você pode entender da prova prática é isso. Mas, gente, antes da prova prática, lembrando, tem a prova objetiva. Então dá uma estudada lá na parte objetiva e digo mais, na prova objetiva, não espere cair coisas dificílimas, tá? Um exemplo é o Banco do Brasil, que precisava de 1.000, se estou enganado, são 1.000, no total de 2.000 vagas, parece que eram 1.000 vagas imediatas mais 1.000 cadastro de reserva para TI. Galera, eu fui ver a prova do Banco do Brasil, estava muito básica. Básica no sentido seguinte, ele pedia lá, por exemplo, conceitos de, não lembro agora se pedia banco de dados, mas ele trazia algo muito assim, muito por cima do conceito. Ele não trazia algo profundo de banco de dados. Ou seja, uma coisa superficial, só você sabendo o conceito daquilo, você conseguia fazer aquela prova. Por exemplo, mobile. Mobile, eu vi lá a prova de mobile. Olha, eu lembro que eu estudei mobile faz mais de ano. Mas o que eu vi na prova lá, muito simples, ele perguntando lá uma aplicação, um comando do mobile lá de aplicação, uma página, uma tela de mobile para você fazer ali programação de mobile, pedindo ali, perguntando o que aquela tela fazia, onde é que você aplicava aquela tela. E eu, que há muito tempo não lia, lembrei qual era a tela. Então, geralmente são cursos que tem que chamar muita gente, eles pedem um conteúdo extenso, mas geralmente eles vão nos conceitos. Então, galera, estudar pelo menos ali os conceitos principais, daquele conteúdo extenso do SERPRO, eu creio que na prova vai ser mais ou menos isso. Então, galera, um abraço para você, muito obrigado. Se te ajuda muito o vídeo, inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe com seu amigo ou amiga da área de TI que pretende fazer ou não o SERP para ver se ele muda de ideia e se empenha a partir de agora para aprender programação e para buscar esse concurso público que vai ser, por enquanto, o maior na área de TI. Um abraço, galera, saudações e até mais.